se as canções de ninar com as quais você cresceu, aquelas que sussurravam para você dormir, escondessem um segredo sombrio? Prepare-se para ter suas memórias de infância distorcidas, enquanto revelamos as verdades perturbadoras, muitas vezes aterrorizantes, entrelaçadas na própria essência dessas melodias aparentemente inocentes. Você nunca mais ouvirá Rockabye Baby da mesma forma. Você consegue lidar com a verdade por trás das suas canções de ninar favoritas da infância? Porque o que você está prestes a descobrir mudará fundamentalmente a forma como você percebe essas melodias reconfortantes. Junte-se a nós nesta jornada pelas sombras da história da música, desenterrando as histórias arrepiantes, muitas vezes brutais, que foram cantadas para nós quando crianças. As canções de ninar. Elas são a trilha sonora universal da infância, melodias suaves passadas de geração em geração para acalmar os pequenos e guiá-los ao mundo dos sonhos. São símbolos de segurança, conforto e amor incondicional. Pense na sensação de estar no colo, ouvindo uma voz familiar cantar uma melodia simples e repetitiva. Era o refúgio perfeito contra os medos do escuro, a garantia de que tudo estava bem. Essa é a imagem que todos nós temos. Mas e se essa imagem for apenas uma fachada? E se as canções que nos embalavam para dormir escondessem um segredo mais sombrio? Para entender a verdadeira natureza das canções de ninar, precisamos viajar para o passado, para uma época onde a vida era muito mais dura e incerta. Antes da medicina moderna, da eletricidade e do conforto que conhecemos hoje, o mundo era um lugar perigoso, a mortalidade infantil era altíssima, a fome era uma ameaça constante e o sobrenatural não era apenas uma história de terror, mas uma realidade vivida. As primeiras canções de ninar não surgiram em berçários coloridos, mas sim como tradições orais em sociedades que lutavam diariamente pela sobrevivência. Elas não eram apenas para fazer dormir, eram para ensinar. Eram verdadeiros contos de advertência disfarçados de indutores do sono. Essas melodias carregavam sussurros do passado, alertas sobre perigos reais e imaginários. Falavam de entidades sobrenaturais que poderiam roubar crianças desobedientes, dos perigos de se aventurar longe de casa e até mesmo das pressões sociais e políticas da época. Era uma forma de incutir medo e cautela nas mentes jovens, uma ferramenta de sobrevivência cantada em voz baixa. Vamos pegar uma das mais famosas, Rockabye Baby, ou a versão que conhecemos como Boi da Cara Preta. Rockabye baby on the treetop. A versão inglesa original diz Rockabye baby on the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. When the bough breaks, the cradle will fall. And down will come, baby, cradle and all. Em português, dorme neném, no topo da árvore. Quando o vento soprar, o berço vai balançar. Quando o galho quebrar, o berço vai cair. E lá se vai o bebê, berço e tudo. Por que alguém cantaria sobre um bebê caindo de uma árvore para fazê-lo dormir? Existem várias teorias, e nenhuma delas é confortante. Uma teoria sugere que a canção é sobre a Revolução Gloriosa de 1688 na Inglaterra. O vento seria a invasão protestante vinda da Holanda, e o bebê seria o filho do rei católico James II, que segundo rumores não era seu filho legítimo, mas sim um bebê contrabandeado para o palácio para garantir um herdeiro católico. A queda do berço simbolizaria a queda da dinastia Stuart. Outra interpretação, mais literal, remonta a práticas antigas, onde os bebês eram colocados em berços feitos de casca de bétula e pendurados em galhos de árvores para que o vento os embalasse. A canção, então, seria um alerta sobre os perigos dessa prática. De qualquer forma, a imagem de um bebê em perigo iminente é o cerne dessa melodia supostamente calmante. Outra canção que muitos conhecem é Ring a Ring a Roses. A letra que cantamos hoje é
Ringa Ringa Roses, a pocket full of posies, a tissue, we all fall down. Em uma tradução livre, roda de rosas, um bolso cheio de flores, atim, todos nós caímos. Parece uma brincadeira inocente de ciranda, certo? Errado. A teoria mais difundida é que essa canção é sobre a Grande Peste de Londres em 1665. O anel de rosas seria a erupção vermelha e circular que aparecia na pele dos infectados. O bolso cheio de flores, posies, refere-se aos ramalhetes de ervas que as pessoas carregavam para afastar o mau cheiro da doença e acreditava-se a própria praga. A tissue representa os espirros, um dos sintomas finais da doença, e we all fall down, todos nós caímos, simboliza a morte. A brincadeira de roda que termina com todas as crianças caindo no chão seria uma representação macabra das centenas de milhares de vítimas que sucumbiram à peste negra. E que tal Mary, Mary, quite contrary? Mary, Mary, quite contrary. Mary, Mary, quite contrary. How does your garden grow? With silver bells and cockle shells, and pretty maids in all a row. A tradução seria: Maria, Maria, tão do contra, como seu jardim cresce, com sinos de prata e conchas e belas donzelas em fila. Parece uma canção de jardinagem, mas muitos historiadores acreditam que Mary é a rainha Maria I da Inglaterra, também conhecida como Maria a Sanguinária. Ela era uma católica fervorosa que perseguiu brutalmente os protestantes. O jardim seria o cemitério dos protestantes que ela mandou executar. Os sinos de prata e as conchas não seriam flores, mas sim apelidos para instrumentos de tortura da época. E as belas donzelas em fila? Um eufemismo assustador para a guilhotina, que era chamada de a donzela, the maiden, ou para os corpos das vítimas alinhados. De repente, a canção de ninar se transforma em uma crônica sombria de perseguição religiosa e tortura. Com o passar dos séculos, a sociedade mudou. A vida se tornou mais segura, a ciência substituiu a superstição e a percepção da infância mudou de mini-adultos para um estágio de inocência a ser protegido. Com isso, as canções de ninar também evoluíram. As letras mais brutais foram suavizadas, as referências diretas à morte, doença e violência foram removidas ou se tornaram tão metafóricas que perdemos seu significado original. A caída do bebê tornou-se apenas uma parte da melodia, não um aviso real. A roda de rosas virou apenas uma brincadeira infantil. Nós limpamos as canções de ninar, deixando apenas a casca melódica e reconfortante. Mas qual o impacto psicológico de ter absorvido essas mensagens ocultas quando crianças, mesmo que inconscientemente? Alguns psicólogos argumentam que essas narrativas sombrias, mesmo que não compreendidas literalmente, podem ter introduzido conceitos como perda, perigo e mortalidade, de uma forma palatável, preparando sutilmente as crianças para as durezas do mundo real. Elas funcionavam como uma espécie de vacina emocional. Essa tradição de esconder escuridão na mídia infantil não morreu. Pense em muitos contos de fadas clássicos dos irmãos Grimm, que em suas versões originais são extremamente violentos. Ou até mesmo em filmes infantis modernos que lidam com temas complexos como Bert e luto, sob um verniz de animação colorida. A prática de contar histórias assustadoras para crianças, de uma forma ou de outra, continua. Então, da próxima vez que você ouvir uma canção de ninar, tente escutar além da melodia suave. Lembre-se do boi da cara preta, que vem pegar quem tem medo de careta, uma figura que personifica o medo do desconhecido. Lembre-se do bebê caindo da árvore, da praga que decimou populações, da rainha que cultivava um jardim de túmulos. Essas canções não são apenas melodias. São cápsulas do tempo, ecos de um passado onde o medo era um companheiro constante. Elas são a prova de que a tradição oral pode carregar os medos mais profundos de uma civilização disfarçados de canções para adormecer.
A pergunta que fica é: que outros segredos estão escondidos nas coisas aparentemente inocentes da nossa infância? E qual é o verdadeiro poder dessas histórias que cantamos no escuro, geração após geração, para afastar os monstros lá fora? Ou talvez para nos lembrar que eles sempre estiveram aqui? Obrigado por nos acompanhar nesta jornada sombria. Se você gostou de desvendar esses segredos, não se esqueça de se inscrever no canal Terror em Linhas e ativar o sininho para não perder nossos próximos mergulhos no inexplicável. Deixe seu like e comente qual canção de Ninar te deixou mais arrepiado depois de saber a verdade. Até a próxima!